A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, da Igreja Sede, e eu estou aqui apenas para dar continuidade à nossa Semana da Família. Hoje é o quarto dia dessa semana maravilhosa. Primeiro dia, pastor Gedeon Júnior aprendendo com Deus. Segundo dia, pastor Messias aprendendo com Abraão. Ontem, o terceiro dia, eu tive o prazer e a honra de falar sobre Isaac, aprendendo com Isaac. E hoje, a evangelista Elidiane Grace, da nossa Igreja Sede, estará nos falando sobre aprendendo com Rebeca. E Deus vai falar conosco de uma forma especial. Amanhã, aprendendo com Jacó, se Deus assim nos permitir. Sexta-feira, aprendendo com Joquebede. E à noite, o 10º encontro de casais na nossa Igreja Sede. Estaremos iniciando às 20 horas e no sábado, dia 14, o grande encerramento às 20 horas. Dia 14, encerraremos então toda esta semana da família. O tema central é: casamento quebrou, conserta. Não temos que jogar o casamento fora. E nós vamos aprender esta semana que isto é uma realidade. Então, que Deus te abençoe. E agora, a nossa querida irmã Elidiane Grace aprendendo com Rebeca. A paz do Senhor, amados irmãos. Meu nome é Elidiane e eu sou evangelista aqui na Igreja Sede. Irmãos, quero glorificar ao nome do Senhor por mais um dia em que Ele nos concede a oportunidade de aprendermos e crescermos em Sua palavra. Esta semana é uma semana muito especial para nós, pois é a semana que precede nosso encontro de casais. Semana que foi direcionada e reservada para aprendermos com Cristo como alicerçarmos o nosso lar sobre a rocha. Irmãos, estou aqui para compartilhar com os amados algo da parte do Senhor, exemplificado através da vida de Rebeca. Rebeca, nora de Abraão, esposa de Isaac. A Bíblia começa a contar a história dela a partir do capítulo 24 de Gênesis. A Bíblia nos diz que Abraão, após a morte de sua esposa Sara, estava preocupado com sua velhice. E aí decide chamar um servo de sua confiança e o enviar até a Mesopotâmia, para que de lá ele trouxesse uma jovem para que servisse de esposa ao seu filho Isaac. A Bíblia conta que ele dá todas as instruções necessárias para aquele servo, que prontamente parte para a Mesopotâmia e busca uma jovem. A Bíblia conta que esse servo, buscando honrar o seu senhor, faz um voto com Deus e pede que Deus mostre a ele a serva, a jovem que iria servir de esposa para Isaac. Ele pede que o Senhor sinalize com uma jovem que desse de água não somente a ele quando ele pedisse, mas também a todos os seus camelos. Irmãos, para suprirmos a necessidade de água de um camelo, é necessário muita água. Ela supriu não somente a de um camelo, mas de 10. A Bíblia conta, então, que aquele homem se colocou ao lado de um poço, onde era de costume as jovens irem buscar água para suas casas. E logo após que ele falou com Deus e estipulou um voto em seu coração, veio descendo com um cântaro a jovem Rebeca. Naquele momento ele pede água e Rebeca muito prontamente serve não só a ele, mas aos seus 10 camelos. A Bíblia fala que ele se alegra, mas faz ainda uma pergunta. Ele pergunta, como prova final, de quem ela era filha. E ela traz essa resposta a ele, lá no versículo 23 do capítulo 24, dizendo assim: E ele perguntou, de quem és filha? Peço que me digas, haverá em sua casa e na casa do seu pai lugar para que eu fique com minha comitiva? E a Bíblia fala que ela responde: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz Naor.
E a Bíblia fala que naquele momento ele tem a confirmação de que ela era sim a jovem ideal e reservada para Isaac. Naquele momento ele se alegra e a ela dá presentes. Ele se inclina e adora ao Senhor. Rebeca corre para casa e conta tudo o que aconteceu. Seu irmão Labão vai até o poço para confirmar se tudo o que ela dissera era realmente verdade. E lá ele confirma. O servo de Abraão conta um pouco da história e é levado então a se hospedar na casa de Rebeca. Quando ele lá chega, o pai de Rebeca, Betuel, e o seu irmão Labão perguntam o que ele lá estava fazendo. E ele conta toda a história e qual era o objetivo de sua viagem. Ele fala de como Deus abençoara Abraão e como Abraão havia dado ao seu filho tudo o que tinha. A Bíblia conta que lá o pai e o irmão de Rebeca reconheceram que tudo havia sido orquestrado por Deus, separado por Deus. E ainda assim, eles consultam com a mãe de Rebeca qual era a decisão que Rebeca teria. Se Rebeca queria seguir aquele servo até o seu prometido Isaac. E a Bíblia fala que ela foi consultada. A sua vontade foi sim levada em consideração. E aí, lá no capítulo 24, versículo 58, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, abra a sua Bíblia. A Bíblia fala que chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Irmãos, Rebeca não só era prestativa e hospitaleira, Rebeca também era uma mulher de muita coragem e fibra. Você já parou para pensar como é difícil sairmos da zona de conforto? Como era difícil para Rebeca trocar aquilo que ela já conhecia, toda a estabilidade, toda a segurança que ela tinha, deixar o seio de sua família e sua terra lá em Padã Arã para seguir para algo desconhecido? Para ela não foi fácil, irmãos, abdicar de tudo que já tinha e ir em busca de algo totalmente incerto. Porque por mais que ela soubesse de seu parente Abraão, de seu futuro esposo Isaac, ela não sabia como ele era, como era o trato, como era a família, os costumes e o que a esperava. Mas ainda assim, ela se colocou na posição de servir e disse: eu irei. E aí então eles prepararam tudo e foram de encontro a Abraão e a Isaac. Eu poderia elencar aqui como uma das grandes qualidades de Rebeca ter uma visão de águia, porque a Bíblia fala que quando ela estava quase chegando, só que ela ainda estava no caminho, Isaac, que tinha saído para caminhar, para andar, estava passando e ela de longe o avistou e perguntou quem era. E o servo disse que era o senhor dele, Isaac. A Bíblia diz que naquele momento, quando ela chegou, Isaac a recebeu e a amou. E a partir dali se forma então o lar de Rebeca e de Isaac. Eles conviveram durante algum tempo. E a Bíblia conta que lá no capítulo 25, Isaac ora por sua esposa amada. Isaac amava sim grandemente Rebeca e ora por ela, porque ela era estéril. Irmãos, nós vemos isso lá no capítulo 25, no versículo 19. E aí a Bíblia fala que a partir do versículo 19, Deus começa a nos trazer a geração de Rebeca e de Isaac. A partir desse momento estava se formando um lar, uma família completa, com pai, mãe e filhos. Nós sabemos então que, pela nossa própria vivência, a convivência dentro de um lar não é fácil. Apesar de prazerosa e reconfortante, é muito difícil conviver com pessoas que são diferentes por natureza. Mas ali se formou um lar. A Bíblia conta que Isaac ora, o Senhor ouve, e aí Rebeca gera. E vem então, acompanhado desse versículo, os nossos amados gêmeos, a quem já conhecemos, Esaú e Jacó. Quero dar uma pausa na narrativa e começar então a vislumbrar
Nós já sabemos que Rebeca era prestativa, hospitaleira, uma mulher de coragem e fibra e que estava pronta a servir. São qualidades, irmãos, e que nem todos temos. Mas Rebeca também teve os seus erros, seus tropeços. Rebeca também teve contratempos e decisões mal tomadas. A Bíblia fala de duas grandes decisões mal tomadas por Rebeca. Dois grandes erros cometidos por ela que trouxeram consequências para a sua casa de forma inestimável e talvez inconsertável. A palavra nos fala que Rebeca tinha sim uma preferência pelo seu filho Jacó. A Bíblia nos conta que Isaac amava mais a Esaú, como foi nos dito ontem, e Rebeca amava mais a Jacó. Não é que eles não amavam o outro filho, mas eles amavam mais a um e não ao outro. Rebeca amava mais a Jacó, enquanto que Isaac amava mais a seu filho Esaú. Jacó era mais voltado para as coisas do lar e próximo da mãe, e Esaú voltado mais para as coisas do campo, para a caça. Ele era mais másculo e, por sua vez, mais próximo de seu pai Isaac. A Bíblia conta, então, que essa preferência era visível em todo o tempo. Irmãos, esse é um dos grandes erros que Rebeca cometeu. Rebeca não poderia preferir e amar mais a um filho do que outro. Quanto mais deixar que isso transparecesse. Isso ficou muito evidente no momento em que Isaac percebeu que estava próximo de sua morte. Naquele momento, ele chama então o seu filho Esaú e conversa com ele e fala: olha, meu filho, traz para mim uma caça que tu caçastes, traz para mim um prato para que eu saboreie e morra e assim te abençoe. A Bíblia conta que neste momento Isaac dá as instruções para o seu filho Esaú, que sai para cumpri-lo prontamente. E aí, quem estava ouvindo atrás das cortinas? Rebeca. Rebeca estava lá ouvindo tudo o que fora dito. Nesse momento, ela chama o seu filho Jacó, conta o ocorrido e dá a ele diretrizes, dá a ele recomendações para que ele fizesse e assim os dois enganassem a Isaac. Nós já sabemos, ela mandou que ele trouxesse um novilho para que ela preparasse um guisado saboroso do gosto do seu esposo, que ela bem conhecia, e levasse então a ele para que Jacó se passasse por Esaú e fosse abençoado. Jacó até tenta argumentar com a mãe e fala: olha, mãe, pode dar tudo errado. Meu pai pode me reconhecer. Esaú é muito peludo e eu não tenho pelo quase que nenhum. A voz dele é diferente da minha. Ele começa então a argumentar com sua mãe. Mãe, pode ser que ele perceba e ao invés de me abençoar, ele me amaldiçoe. E ela fala: olha, meu filho, não se preocupe, porque se isso acontecer, a maldição recairá sobre mim. A Bíblia fala que Jacó cumpre com toda a palavra que a sua mãe te dera. E então, juntos, os dois enganam a Isaac, como bem sabemos. No momento em que Jacó sai da presença do pai, logo após a saída dele, o seu irmão Esaú chega com tudo que o pai pedira. E aí o pai percebe, na verdade, ambos percebem que foram enganados. A Bíblia conta que Isaac se sentiu tão traído que ele estremeceu. E Esaú, por sua vez, sentiu tanto ódio que cogitou, nutriu, enraizou em seu coração um desejo de matar o seu irmão. Consequência terrível. Rebeca talvez tenha sido encorajada a agir dessa forma por uma promessa que ela recebeu quando ainda estava grávida. Talvez Rebeca tenha imaginado em sua mente limitada de que Deus precisava de uma forcinha, quem sabe, para fazer cumprir a sua promessa. Quantos de nós não pensamos assim? Deus pode fazer cumprir a sua promessa, mas eu tenho que dar uma mãozinha.
Irmãos, Deus não precisa de ajuda, Ele é soberano e Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Com certeza, Deus usaria de soberania para que a sua palavra se cumprisse, para que o maior servisse o menor, sem precisar da interferência de Rebeca. Com certeza, não precisaria ela ter gerado tanto conflito dentro do seu lar, sentimento de traição, de impotência. Ela havia se aproveitado da limitação visual, da deficiência visual do seu esposo para orquestrar tamanha traição. Os irmãos já pararam para pensar o dano que isso causou a essa família? Estava Rebeca voltada para um marido entristecido e traído, um filho extremamente irado e outro filho que posteriormente teria que abandonar sua terra e sua vida para viver em outro lugar, exilado. Irmãos, consequências terríveis. A Bíblia também nos fala que esse foi o primeiro erro de Rebeca. O segundo foi o que também já vimos, a traição para com seu esposo. Ela foi astuta e perspicaz em se aproveitar da fragilidade do seu cônjuge, sem levar em consideração os seus sentimentos para alcançar o seu objetivo. Temos que ter cuidado. Um lar estruturado em Cristo é um lar que tem empatia, harmonia, em que um se coloca no lugar do outro, em que um pensa no outro primeiramente. Isso é muito importante. Precisamos nos colocar no lugar do nosso filho, do nosso cônjuge, para que possamos sentir os sentimentos deles e a partir daí nos posicionarmos. Temos que ter em nossa mente que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas e que não precisa da nossa ajudinha limitada para cumprir a sua palavra. Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas. A partir daí, o lar de Rebeca se viu quebrado, enfraquecido. Seu esposo traído, seu filho Esaú com grande rancor, mágoa e sentimento de vingança. A partir daí, o seu filho, o filho querido dela, o mais amado, teve que fugir. Irmãos, se quebrou a relação de Rebeca com Jacó. Ela viu seu filho partir e nunca mais pôde o ver novamente, porque a Bíblia fala que ela morreu quando Jacó se preparava para voltar à sua terra. Irmãos, esses erros de Rebeca trouxeram para ela consequências inimagináveis. Eu tenho certeza que nem nos piores pesadelos que Rebeca teve, ela poderia imaginar tamanho dano. A Bíblia também me conta que há solução para todas as coisas. Irmãos, a Bíblia não diz claramente, mas eu acredito que Isaac perdoou a Rebeca. Eu acredito que Rebeca foi perdoada assim por Isaac. Eu vou te mostrar o que me fez acreditar nisso. Irmãos, Isaac tinha um coração perdoador. Após a traição, a Bíblia fala que Isaac, sabe, o Isaac que foi traído por sua esposa e pelo seu filho, ele chamou Jacó em sua presença, o abençoou e mandou que ele fosse até a terra dos parentes da sua mãe, para fugir da ira de Esaú. Isso está lá no capítulo 28. Jacó foi abençoado por seu pai antes de partir. A Bíblia também me fala, capítulo 27, versículo 46, a Bíblia também me conta que após a traição, Rebeca compartilhou que estava aborrecida, porque temia o fato de Jacó talvez tomar por esposa uma das filhas de Et. Ela não queria que isso acontecesse e isso a aborreceu. E aí, quando Isaac chamou a Jacó para o abençoar e o enviar, a Bíblia fala que ele levou em consideração os sentimentos de sua esposa e alertou ao seu filho para que ele não fizesse, para que ele não tomasse uma dessas mulheres por sua esposa. Irmãos, através daí, eu vi que o coração perdoador de Isaac ajudou a refazer aquele lar. Eu sei que Rebeca
padeceu até o fim dos seus dias com o ódio, talvez, do seu filho Esaú para com o seu outro filho e com a distância dela para com Jacó. Mas, irmãos, ela não pecou, ela não teve grandes erros após isso, porque a Bíblia se cala a esse respeito. É o que nós chamamos de silêncio eloquente. É quando a Bíblia ela decide não colocar isso. Ou seja, não houve grandes erros a partir daí de Rebeca. Eu posso, então, irmãos, imaginar que Rebeca era uma mulher de oração. Nós já vimos que ela era prestativa, ela era hospitaleira, ela era corajosa e tinha muita fibra. Mas eu também acredito piamente que Rebeca era uma mulher de oração. E sabe como eu cheguei a essa conclusão? A Bíblia não diz com todas as letras, mas eu cheguei a essa conclusão com uma parte muito singular da história de Rebeca. A Bíblia fala lá no capítulo 25, versículo 19, a partir do versículo 19, lembra que eu falei com os irmãos que Isaac intercedeu por sua esposa para que ela gerasse e o Senhor a ouviu? A Bíblia nos conta nesses poucos versículos que a gestação dela não foi muito fácil. Foi uma gestação muito sofrida. A Bíblia fala lá no versículo 22 do capítulo 25 que Rebeca, em seu íntimo, ela clamou ao Senhor. Ela falou assim, a Bíblia conta nesse versículo que os filhos dela, Esaú e Jacó, lutavam em seu ventre. Então disse Rebeca, se é assim, por que eu vivo? Por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Esse consultar me arremete à oração. E prontamente o Senhor a respondeu. Quando nós vemos que prontamente o Senhor responde, nós podemos supor que essa pessoa tinha uma vida de oração, um momento com Deus. Então eu creio intimamente que Rebeca era sim uma mulher de oração. Porque como a exemplo do versículo 22 que acabamos de ler, ela trouxe um questionamento ao Senhor e o Senhor prontamente a respondeu e disse assim, lembra da promessa? Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há em teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a promessa que ela recebeu ainda grávida e que talvez tenha motivado ela a tomar as tais ações que tomou. Mas eu percebo aqui, piamente, que ela era uma mulher de oração. Eu acredito que durante todo esse tempo de separação, ela tem orado sim, intercedido pelo seu filho Jacó. Acredito que grande parte das bênçãos e da prosperidade que o Senhor concedeu a Jacó na terra de Labão vieram frutos da oração da sua mãe. Acredito que Rebeca também orava pelo seu filho Esaú, para que ao tempo de Deus a sua ira, o seu sentimento de vingança fosse aplacado. Tenho certeza que ela também era uma mulher fiel, porque a Bíblia nos mostra que ela terminou seus dias ao lado do seu filho, do seu esposo Isaac. Ela dedicou sua vida, assim como já dedicava, a cuidar de sua família e do seu esposo. Nós sabemos o quanto é difícil a convivência dentro de um lar. Os irmãos imaginam, então, cuidar de alguém doente, com uma alimentação tão grande como é a da visão. Hoje nós temos muitos recursos que nos ajudam, mas antes acredito que era muito difícil. Mas ela o amava e esteve com ele até o fim dos seus dias. Rebeca errou, assim como eu e você erramos. Ela se equivocou, assim como eu e você nos equivocamos, mas ela confiou no Senhor e ela esteve na presença de Deus até o fim dos seus dias. Irmãos, isso nos mostra que se o nosso casamento quebra, existe a possibilidade dele ser restituído. Eu sei que existem feridas que estão difíceis de serem curadas, que existem rachaduras que são difíceis de serem emendadas, mas irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas e pode fazer tudo novo. Basta que eu e você
queiramos estar na presença dele e ter a solução para os nossos problemas. Precisamos ouvir o direcionamento do Senhor e atentar para a sua palavra. Precisamos ter um sentimento de empatia, de compaixão dentro do nosso lar, primeiramente. Uma vez eu vi uma frase que o nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. E isso me arremete a uma observação que eu gostaria de fazer com os irmãos. Quando eu ouço essa frase de que o meu lar é o meu primeiro campo missionário, eu logo olho para os meus filhos. A Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança no caminho. Irmãos, a psicologia já asseverou isso. Isso é comprovado tanto psicologicamente, no âmbito da psicologia, quanto também na Bíblia, que os filhos repetem muitas vezes os atos dos seus pais. Por isso, não vale aquele ditado que talvez os irmãos já tenham ouvido, um ditado popular que eu ouvi muito: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso em relação a filhos não funciona, irmãos. E mesmo que inconscientemente, às vezes nós e os nossos filhos cometemos os mesmos erros. Irmãos, isso está provado na Bíblia. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Abraão, no Egito, ele omitiu e mentiu no fato de Sara ser a sua esposa. Depois, isso foi descoberto. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 13. Irmãos, Isaac, mesmo que inconscientemente, talvez, cometeu o mesmo erro. A palavra diz que quando ele esteve na cidade de Gerar, lá na terra dos filisteus, ele, com medo de ser morto pela beleza de Rebeca, disse que ela era sua irmã. E aí um dia, o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus, o viu acariciar sua esposa na tenda. Nesse momento, nós percebemos que muitas vezes os filhos, eles cometem os mesmos erros e eles têm as mesmas atitudes que os seus pais. Essa passagem que eu acabei de falar sobre Isaac está lá em Gênesis 26, do versículo 7 ao versículo 10. Irmãos, nós temos que ter em mente que o nosso testemunho, que as nossas atitudes tem voz muito mais eloquente e produtiva na vida dos nossos filhos do que apenas palavras. Irmãos, um lar é coisa séria. Quando decidimos instituir uma família diante de Deus, estamos olhando para Deus e estamos cumprindo com a vontade dele desde o Éden. Por isso temos que cuidar não só do nosso cônjuge, não só dos nossos filhos, mas do nosso lar, da saúde espiritual do nosso lar, da saúde sentimental do nosso lar. Temos que ter em mente que uma casa precisa muito mais do que belos móveis e do que comida, alimento físico. Isso é importante, mas um lar é formado por pessoas. Temos que entender que essas pessoas são cheias de defeitos e de limitações, e temos que nos colocar um no lugar do outro. Entendermos que somos um corpo diante de Cristo e que juntos podemos sim ser direcionados pelo Espírito Santo até a volta de Cristo. Que o Senhor possa abençoar o seu lar, esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor possa estruturar os nossos lares na palavra e que o nosso lar seja um lar firme e sólido. Que assim como Rebeca, nós tenhamos o discernimento e a oportunidade de corrigir eventuais erros. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Irmãos, eu peço ao Senhor que nos dê estratégias para agirmos de acordo com a sua vontade e não apenas com a nossa vã filosofia. É muito importante sermos direcionados por Deus. Falo muito sobre isso, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos faz melhores a cada dia. Precisamos seguir a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E eu tenho certeza que naquele dia o Senhor irá nos perguntar o que fizemos do nosso lar, dos filhos, que é a herança do Senhor que Ele nos entregastes. Eu sei que chega um momento em que cada um toma a sua própria decisão. Mas, irmãos, o nosso lar é uma pedra preciosa que o Senhor nos deu para zelar,
Precisamos ter coragem, precisamos reconhecer os nossos erros e saber que se quebrou, Deus tem poder para consertar. Não desista, não entregue a sua família de bandeja. Ore e entregue ela aos pés do Senhor, porque Deus tem poder para salvar, curar, restaurar, transformar, edificar e, se necessário, fazer tudo novo. Amém? Vamos orar pelos nossos lares. Espero que a experiência e a vida de Rebeca nos sirva de exemplo para não errarmos como ela errou e termos a coragem de acertar de acordo com a vontade de Deus. Senhor Jesus, eu entrego as famílias em tuas mãos. Entrego a minha casa, a minha família, meu esposo, minha vida. Entrego os lares dos meus irmãos e todos os que compõem essa casa. Senhor, direciona cada um de acordo com o teu Espírito. Senhor, constrói uma ponte de amor indestrutível entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que haja amor, que haja compreensão, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja paz que excede o entendimento no lar de cada um dos meus irmãos. Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar todos os dias, que a tua presença seja real e que o teu amor possa reinar e que tu, ó Deus, seja o centro, o núcleo de cada lar, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e me despeço em nome de Jesus. Muito bem, meu irmão, você acabou de ouvir aí esta palavra, que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, se Deus permitir, retornaremos com Aprendendo com Jacó, sexta-feira aprendendo com Joquebede, e nós vamos estar encerrando no sábado, no grande encontro de casais. Vai iniciar na sexta-noite e no sábado, às 20 horas, grande encontro de casais na nossa igreja sede. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique com Deus. E lembre-se, casamento quebrou, não tem que jogar fora. Conserta e Deus vai te abençoar. Forte abraço, fique com Deus. Amém.